amigos, como é que vocês estão? Então vamos para um bate-papo hoje, né? Como prometido no vídeo anterior, eu disse que iria explicar para vocês o porquê que nós vamos sair daqui da casa, né? Porque seria temporário, mas que mesmo assim pra gente chegou a um ponto que não dava mais pra esperar, né? Mas antes, eu quero deixar assim até um alerta para vocês que estiver cá em Portugal ou até em outra região, Brasil, qualquer outro lugar. Gente, não importa que seja de arrendamento, Brasil, o nome é aluguel, né? Que vocês coloquem tudo, falem, tirem todas as dúvidas como um acordo, né? E seja bem claro, sabe? No que pode ou não pode na casa, né? No que é para ser feito e o que não é para ser feito, para que depois isso não venha a ser frustrado, né? E nem ter não acontecer de nenhuma situação ruim. Esse é um alerta que eu dou para vocês. Sempre antes de você arrendar uma casa, tire todas as dúvidas com o proprietário do arrendamento, tá? Tire todas as dúvidas para não ficar nada esquecido, para que vocês não venham ter problemas futuros como tivemos aqui, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Então, o que aconteceu? A gente, como vocês sabem, eu, meu esposo e o Ita morávamos num quarto, tá? Vou meio que resumir nosso início até chegar aqui nessa casa. E morávamos num quarto assim que eu cheguei do Brasil. Só que acontece, aqui em Portugal é proibido criança morar num quarto e dividir apartamento com outras pessoas. Aqui é proibido. No Brasil, mora 100 cabeças num cômodo só e não tem problema, o governo não liga. E aqui não, aqui realmente é proibido, né? E isso a gente tinha noção que se fosse denunciado, a gente poderia perder a guarda do Ita. Então, a gente, né, também não queria ficar morando por muito tempo num quarto, apesar de a gente adorar as pessoas que moravam, a gente adorava as pessoas que moravam conosco, a dona era uma bênção, graças a Deus, sabe, uma ótima pessoa. Mas a gente tinha que sair daquele quarto, né? O Ethan tinha toda a liberdade naquela casa, mas tinha que sair. E também o Ethan precisava ser matriculado num colégio. E aqui o colégio, se soubesse também que o Ethan dividiu o apartamento ou uma casa com outras pessoas, poderia também denunciar. Então a gente correu para poder achar uma casa para que o Ethan pudesse ser matriculado numa escola, porque o Ethan tem 4 anos, então o Ethan já estuda aqui. E assim começamos o processo de procurar casa, mas está muito difícil aqui em Portugal achar um arrendamento bom e principalmente barato. E começamos, e aqui essa casa foi a única casa que o David achou, e tipo assim, faltando 15 dias para acabar o prazo de matrícula. Então a gente falou, ó, vamos, porque é temporário, a gente não vai ficar lá porque aqui é muito longe do porto e é muito longe de onde eu trato. E então eu falei, mas se tiver um meio de transporte, para mim não tem problema. E a gente achou que teria meio de transporte. Quando chegamos cá, descobrimos que não tinha transporte, não foi informado direito, tá? E o que aconteceu? Vamos lá agora pra cá. Quando chegamos aqui nessa casa, né? A gente meio que tirou algumas dúvidas, mas tipo muito por altos, por inocência nossa, né? De achar que todo mundo é bom. Não que a pessoa seja ruim, gente, eu quero deixar isso bem claro, não estou falando mal de ninguém. Essa é uma experiência minha passando para que vocês não venham passar pelo mesmo constrangimento e pela mesma situação que eu passei, tá? Não estou falando mal de ninguém e no meio do vídeo eu vou deixar isso bem explícito, tá bom? Chegamos aqui, a gente olhou a casa e realmente a casa é antiga e precisaria de muita reforma para ajeitar a casa, questão de porta, janela, aqui a casa tem infiltração, tem mofo, e isso a gente viu porque a gente chegou em época de frio aqui. Quando a gente chegou aqui estava frio
Tava chovendo, então a gente viu. E o que a gente, na hora ali, né, de olhar a casa, a gente perguntou. Com o tempo, a gente pode, né, dar umas melhorias na casa? Esse foi o que a gente combinou, tá? Primeira coisa, foi o que a gente combinou. Pode mexer na casa, a casa tem uma pia muito microminúscula, não tem fogão, não tem forno, não tem uma bancada. E se a gente quisesse comprar uma placa, a gente conseguiria comprar, porque teria que pôr uma pedra primeiro, uma pia, né, uma bancada. E assim, pode depois mexer no banheiro, botar o banheiro bonitinho, porque a nossa intenção era o quê? Melhorias na casa, não só para nós, porque pra gente seria temporário, mas pro próximo inquilino que entrasse, até mesmo que ela poderia, depois de melhorar a casa, até aumentar um pouco o arrendamento. Esse era o nosso pensamento. E assim a gente foi conversando e perguntando, olha, mas a gente pode mexer ali? Não, pode, pô, vocês podem mexer. Aqui dentro vocês... Foi o combinando assim, que aqui dentro da casa a gente poderia mexer em tudo. Claro que a gente não iria quebrar parede, né, subir parede. A gente não tem essa noção do que é poder mexer numa casa. Aí eu falei, tá, olha, mas aqui eu pretendo colocar um armário de parede, tem que botar, né, uma bancada para botar uma placa, um forno, tem que pôr um exaustor. Isso a gente vai poder fazer com o tempo, e só que assim, não tem como esses gastos sair do nosso bolso, porque vai ficar na casa. E isso a gente pode ir descontando bem aos pouquinhos do arrendamento. Tem problema? Não tem problema, depois a gente conversa. Essa foi a fala. Depois a gente conversa direitinho, mas que a gente poderia fazer, mas que isso depois, por questões financeiras, a gente, né, iria resolver com mais detalhes. Aí o meu esposo, né, falou assim, como eu trabalho na área da construção civil, né, remodelação de casas, a mão de obra deixa para lá. Só que comprar alguns materiais que vai precisar, né, para tampar buraco, mexer em infiltração, né, mexer em mofo, não dá porque realmente se a casa tem infiltração, tem vazamento de fora para dentro, não tem muito o que fazer, né? Mas tipo, trocar a louça do banho, da casa de banho que estavam quebradas, sabe, enferrujada, muito ruim mesmo, né? Além da estética, sabe? E assim, o combinado foi esse, que a gente poderia mexer aqui dentro. E questões de, né, pôr tipo uma placa, de pôr uma bancada, isso a gente poderia, né, fazer com o tempo, descontar os pouquinhos, mas que isso depois ia ser combinado direito. Esse foi o combinado. Enfim, tá. A gente chegou pra cá, viemos pra cá, mudamos, né? E tivemos o primeiro problema. Quando chegamos aqui na primeira semana, o David pediu para instalar a internet aqui na casa, porque a gente só tinha do nosso aparelho, e isso foi um problema enorme. Quando o rapaz chegou, ele veio, chamou, falei, sim, é aqui sim, abriu o portão para o rapaz entrar para fazer a instalação da internet. E a dona aqui desceu uma fera para cima de mim, porque ela não autorizou, porque ele ia furar num cantinho da parede, que... Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês onde ele furou. É bem ali no cantinho, tá vendo, ó? Peraí, aqui assim, é bem nesse cantinho da parede, né? E ele tava só olhando e tal, só que ela não gostou, porque ela não autorizou da gente pegar e pedir internet pra cá. A gente teria que pedir permissão pra ela para que viesse colocar a internet, porque ele teria que fazer esse furo aqui. Aí eu me espantei até mesmo pela forma que ela falou, porque ela apenas não chegou e, poxa, Patrícia, quando for assim, fala antes. Não, ela já chegou realmente bem alterada, né, bem, sabe, bem estressada, como se eu tivesse quebrado uma janela dela, quebrado alguma coisa aqui. Ela chegou bem alterada. Eu falei, mas eu não posso pôr a internet aqui? Como assim? Eu não tô entendendo, é proibido. Aí ela falou, não, porque tem que me avisar. Aí o rapaz ficou meio assim. Aí ela, não, porque a casa... Aí falou, chegou pro menino e falou assim, não, porque a casa não é dela, a casa é minha, ela não me pediu permissão. Aí eu cheguei e falei, faz o seguinte, colega, se eu me perdoa, não fura nada e não põe nada. Eu não quero que ponha mais nada, eu vou dar meu jeito. Liguei pro meu marido, falei, ó, rapaz tá aqui pra internet,
a dona aqui, que eu não vou citar nome, gente, tá? Que eu não preciso expor ninguém, tá? É só o que aconteceu comigo mesmo, não quero expor ninguém. Aí eu falei assim, ela que falou que não era pra colocar, não era pra pedir porque ela não autorizou, ele, não entendi, tem que pedir, eu falei, Aí, depois de um bom tempo, que eu, né, fiquei constrangida com a situação, fiquei alterada também, eu falei, eu não quero que ponha mais nada, não vai pôr mais nada. Aí ela veio, não, vai colocar aqui, então pode. Eu falei, olha só, eu não quero que coloque mais nada, não vai colocar, porque a senhora poderia ter chegado aqui, falado direito, e a senhora chegou aqui bem alterada pra cima de mim, me constrangendo e constrangendo o rapaz. Ele só apenas fazendo o trabalho dele. E meu marido chegou, falou pra ela, mas ela chegou bem alterada, falando que não, porque a casa não era minha, a casa era dela, que eu não pedi autorização pra fazer e que ela não queria que furasse a parede da casa dela por causa disso. Falei, tá bom, não vai colocar mais nada. Pedi o menino desculpa, falei que ia fazer o cancelamento da internet, que eu ia dar meu jeito aqui e que a gente não ia fazer mais nada. E assim foi, depois ela veio, falou que não, que poderia. Eu falei, eu não quero mais, chega, porque eu também sou desse jeito, não me distrate. Não venha me distratar sem eu ter feito nada. Se é algo que você não gosta, que não foi avisado, chega direito e avisa. E tá assim, morreu, o assunto acabou. Ela foi, falou com meu esposo chegou e falou, Vida, eu vou pedir, ela falou que pode. Eu falei, isso aí vai dar problema depois, porque ela vai jogar na cara esse furo. Isso vai dar problema mais lá na frente, me aguarde. Então isso já me desanimou aqui. E eu cheguei aqui, eu já não me senti bem nessa casa. Falei com meu marido, falei, Vida, eu não tô me sentindo bem aqui, não me sinto como se eu estivesse em casa, isso é espiritual, né? Isso é espiritual, meu esposo, não, deixa isso pra lá, não é nada, isso é coisa da tua cabeça. Eu falei, não é coisa da minha cabeça, eu não me sinto bem aqui nessa casa. E aí logo na semana teve esse problema, eu cheguei pra ele e falei, olha, não vai dar certo a gente aqui. E foram passando os dias, e ela pediu pro meu filho, o Ethan, durante a manhã, num certo horário, até a hora que o filho dela saísse pra trabalhar, o Ethan não poderia fazer barulho na casa e nem ficar correndo pelo quintal, porque o filho dela estava dormindo. Daí também eu já não gostei, porque o combinado foi a gente arrendar a casa com o quintal, ela nas fotos estava o quintal, então o quintal fazia parte do arrendamento, e 9, 10 horas da manhã, respeitar. Beleza, que ele trabalha de madrugada, beleza, né? Mas isso também é rotativo, né? E eu falei, tudo bem, vamos respeitar, né? Só que assim, eu não poderia nem ouvir música na minha casa, porque iria incomodar ele lá em cima. E o Ita não poderia ir pro quintal brincar. Às vezes era 2 horas da tarde e o Ita não podia brincar porque ele estava dormindo. 2 horas da tarde, né? Sendo que, durante a madrugada, ele ficava fazendo barulho lá em cima, batendo, não sei, no computador, falando alto, e incomodando o nosso sono aqui embaixo, porque o quarto dele é em cima do meu quarto. Mas enfim, eu sempre procurei ter bem bom senso em tudo. E daí já outra coisa. Depois de uns dias, depois de um tempo, né? Chegou carta pra mim, correspondência. E eu fui na caixa de correio, peguei minha correspondência e entrei. E eu na cozinha fazendo, né, comida, ela foi e desceu. Eu falei, dona Suzana, a senhora vai pegar a correspondência lá? Vou sim. Eu falei, chegou pra senhora lá. Pra quê que eu falei isso? Ela também veio mais uma vez. Olha, Patrícia, gente, eu não tô exagerando, por incrível que pareça. Pode parecer exagero, mas não é. Olha, Patrícia, eu vou avisar, isso eu não gosto, tá? Eu não gosto, eu não quero que vocês mexam na caixa de correio, porque ali eu não quero que mexa. Se chegar algo pra vocês, eu vou pegar e vou te dar. Eu não quero que vocês mexam, porque eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Aí eu falei, mas eu não mexi nada aqui da senhora, não. Eu peguei só a minha correspondência, né? E da senhora tá lá, eu nem mexi, eu só vi que não era minha por causa do nome, mas eu nem sei do que se trata. Não, mas eu não quero, filho, mas aí eu falei assim pra ela, eu falei, calma, fica tranquila, a senhora tá nervosa por quê? Fica calma, calma, escuta. É proibido mexer lá? Eu não sabia, não foi me dito. Eu só peguei porque eu vi que tinha correspondência pra mim e pro meu marido e eu peguei. Eu não sabia que era proibido mexer lá. Agora que eu sei, tudo bem, eu não mexo mais. Não, porque eu não gosto que mexa lá. Se chegar algo pra você, eu vou pegar e vou te dar. Eu falei, tudo bem. Aí depois ela me subiu, não, Patrícia, não faz mal, deixa pra lá. Só que ela é desse jeito. Ela primeiro te distrata, para depois dizer
que tudo bem, não faz mal, que pedir desculpa. É sempre assim. Primeiro eu te distrato, primeiro eu te maltrato, primeiro eu sou grossa com você, para depois eu pedir desculpa. E ela tava sendo corriqueira, isso, sabe? Isso tava me deixando muito estressado. Mandei mensagem pro meu marido e falei, Vitor, olha, tá acontecendo isso. Eu tô bem chateada. Eu fiquei assim, bem frustrada com isso, sabe? Porque, poxa, lá no apartamento, a dona até falava, Patrícia, pega a correspondência pra mim, se chegar pra mim, tu pega pra mim, por favor, e depois tu só me entrega. Depois eu vou lá em cima no teu apartamento e pego. Sabe, nunca foi questão pra gente ir lá. E aqui, uma casa que a gente mora sozinha, a gente nem divide a casa com ninguém, ela só apenas mora em cima e tá tendo esse tipo de problema. E daí foi, né? E questão de barulho, continuou aquela chatice de barulho, começou a afetar muito o Ethan, porque o Ethan queria ir pro quintal brincar e não podia brincar no quintal, por essas questões, não podia fazer barulho. E aqui a gente estava sendo muito incomodado com o barulho de cima, porque aqui 10, 11 horas da noite, meia-noite, não importa o horário, eles estão fazendo barulho, estão fazendo batendo, estão arrastando o móvel, não tem problema. Mas aqui embaixo a gente não pode fazer porque a casa não é nossa, né? E aí, de quebra, a gente uma vez foi conversar com ela, né, que a gente já estava procurando uma casa pra gente poder sair, porque aqui estava muito complicado, porque aqui não tem um meio de transporte para eu me locomover. Eu era obrigada a esperar o meu esposo com um carro e é muito longe do mercado, né, e eu não estava conseguindo trabalho morando aqui, porque é muito longe do centro do Porto, né, pra cá não tem trabalho, e eu não conseguia por ser muito longe. Então a gente estava procurando uma outra casa e que a gente iria precisar do calção que a gente deu, né, para entrar, que a gente deu um calção. Calção o que que é? Como se fosse o depósito no Brasil. Se a casa não for danificada, o depósito ele é entregue, né? E ela disse que não, que o calção ela não iria devolver porque ela não devolve calção. Eu falei, mas como assim? O calção não é teu, o calção é meu. Essa é uma garantia para caso eu quebre, esculhambe algo na casa, a senhora tem esse dinheiro guardado, que nem para a senhora gastar. Tem esse dinheiro guardado e a senhora ajeita a sua casa para a senhora não sair no prejuízo. Mas a casa, pelo contrário, tá habitável, diferente de quando eu entrei, que a casa não estava nem habitável quando eu entrei, né? A casa hoje está habitável, tá bem, a gente só vai fazer pintar mesmo as paredes que tem que ser pintada, mas a casa está em perfeito estado, a gente não mexeu, a gente não fez nem buraco, sabe? Onde esse espelho aqui tá, é um buraco que já existia. A minha TV tá num buraco que já existia e os outros buracos a gente tapou. Não porque eu não devolvo, porque eu não vou devolver. Eu falei, mas a senhora tem que devolver, esse calção não é seu, esse calção é para ser devolvido. Enfim, depois a gente conversa. Aí, um belo dia, né, a gente encerrou esse assunto, porque era um assunto que depois a gente iria tratar dele. Enfim, o meu esposo, ele pegou num trabalho dele pedras, bancadas, sabe, para fazer bancada na cozinha. Ele falou assim, poxa vida, vamos colocar isso aqui na cozinha, a gente compra uma placa e tal, pra aumentar aqui e deixar bonitinho. Eu falei, tá. Pegou umas louças do banheiro também, falou, a gente troca e tal. Eu falei, pra ela vai ser bom, porque não é nem gastar dinheiro com isso, só comprar tipo cola, né, algum cimento, alguns tijolos que ela até tem aqui, pra segurar a bancada, ir pra casa de banho também, alguma cola pra colar as coisas e pronto, não precisa gastar dinheiro pra comprar louça, pra trocar. Porque a louça que ela tinha aqui, né, se vocês forem lá num dos vídeos anteriores, vocês vão ver como é que era a casa de banho. Se você for no vídeo anterior agora a esse, você vai ver como é que está a casa de banho, que a gente trocou mesmo assim. Eu ainda falei, isso aqui deu um problemão. Aí, o meu esposo falou, vida, aí a gente pegou e comentou com ela que a gente queria, né, fazer isso para melhorar, porque aqui eu não tenho forno, então pra mim é muito ruim. Eu gosto de fazer tipo um frango assado, bolo, e não conseguia fazer nada disso, só um fogão de 2 bocas que ela emprestou da mãe dela, um frigorífico, né, emprestou também, que a gente não tinha, porque no apartamento a gente tinha tudo isso. E a gente realmente não quis comprar nada para essa casa, porque a gente não pretendia ficar aqui. Então, se a gente gastasse dinheiro comprando móvel para cá, a gente ia gastar muito dinheiro para mudar. Então, a gente não quis realmente comprar nada para cá, né? E aí ela pegou e falou que não, porque não ia sair nada do arrendamento, porque ela precisa do dinheiro do arrendamento. Eu falei, mas quando a gente entrou aqui, a gente tinha conversado sobre isso, a senhora só falou que depois a gente combinava direito. Ela, não, eu não disse isso.
Eu não disse que iria ser descontado não, porque se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, mas não vai descontar do arrendamento. Eu falei, mas dona... Aí eu falei, mas olha, vai ficar, a reforma vai ficar, a melhoria vai ficar para a senhora, não é para mim. Então eu não vou tirar um dinheiro do meu bolso que não é para mim, vai ficar na casa. Não, eu não quero. Eu falei, mas a gente tinha como? Não, mas eu não falei isso. Eu falei, tá bom então. Aí eu falei pro meu esposo, falei, olha, meu esposo falou assim, mas eu vou colocar. Eu falei, você não vai colocar nada. Não vai, saber por quê? O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. A gente tinha combinado uma coisa e ela não quer agora fazer dizendo que não falou. Não vai fazer nada. Enfim, aí tá. Os móveis da casa, essa poltrona, essa aqui, os móveis que estão aqui, que no vídeo anterior vocês vão ver quais são os móveis dela. Quando a gente chegou aqui, ela disse que poderia tacar tudo fora, que ela não queria nada, porque era tudo velho, ela não queria. Aí a gente ainda perguntou, mas o sofá, as poltronas, o guarda-roupa que tem no quarto, pode jogar tudo fora, eu não quero nada. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí o meu esposo em casa conversando, a gente falou assim, eu falei assim, vida, não vamos jogar fora nada não. Não porque a gente iria precisar, porque a gente poderia comprar. Mas eu falei assim, mas porque quando ela tiver que arrendar a casa novamente, quando a gente sair, ela tem alguma coisa já para oferecer para os próximos inquilinos. Então não vamos jogar nada fora, vamos manter o que está aqui. Só que jogamos realmente fora, era uma cama que estava aqui na sala, não tinha condição, né, de ficar aqui, porque já tinha uma cama no quarto de casal e uma cama de solteiro no outro quarto. Foi só isso. Aí o David, que tinha um móvel aqui na sala, que não tem mais, que a gente colocava a televisão em cima, né, a TV em cima, e a gente foi se desfazer dela. Ela veio, aí eu falei pro David assim, amor, pergunta a ela se ela não vai querer. O David falou, vida, ela não vai querer, ela não falou que a gente poderia jogar fora. E a gente já pensou em pegar ele, dar uma desmontada nele e botar umas prateleiras aqui na casa pra botar bonitinho, enfeitar, sabe? Como esse espelho que a gente colocou aqui, pra dar uma enfeitada, e porque tava parado, sujo. Eu limpei tudo, a gente colocou aqui. Aí ele falou, não, mas ela falou que poderia jogar fora. Eu falei, vida, lembra que ela disse que a gente poderia botar a bancada? Lembra que ela disse que a gente poderia trocar de louça? Ela falou que poderia de contar aos poucos, mas depois que a gente conversava, ela voltou atrás. Não joga fora, não desmonta. Pergunta primeiro se ela não vai querer. Pra quê? Quando ela viu esse móvel lá fora e o David tirando o pezinho dele, né? Ele falou assim, esse pezinho aqui serve, dá pra guardar. Quando ela viu, ela veio dizendo que não era pra jogar fora aquilo, porque aquilo era da mãe dela, não autorizou jogar nada dela fora. Eu falei, hã? Falei, nossa, a senhora tá bem... Falei, quando a gente entrou aqui, a senhora disse que eu poderia jogar todos os móveis fora lá. Eu não disse isso. Ele falou assim, meu marido